Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil registrou o maior número de denúncias de trabalho escravo e análogo à escravidão da história do país em 2024. De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram recebidas mais de 3.900 denúncias em 12 meses, 15,4% a mais que em 2023. Desse total, foram resgatadas 2.004 vítimas, que incluem idosos, mulheres, crianças, adolescentes, além de pessoas com deficiência. Com isso, o Brasil ultrapassou 65.500 trabalhadores resgatados desde a criação dos grupos especiais de fiscalização móvel, base da política anti-escravista do país, que completa 30 anos em 2025. Mesmo com esse resultado, o Ministério do Trabalho e Emprego admite que o fim desse tipo de crime depende de ações mais abrangentes do que já está sendo feito. Mas afinal, como podemos combater essa prática no Brasil? Por que o número de denúncias cresce a cada ano? E como fazer para denunciar o trabalho escravo? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com Jamile Virgínio, auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Olá, Jamile, seja bem-vinda. Obrigada, Fara. Quem nos acompanha também nessa entrevista é Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Ô Ingrid, ainda de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o país vem batendo recordes consecutivos de denúncias desde 2021, não é isso? Olá, Fara. Exatamente, os números só aumentam. Em 2021, foram relatadas 1.918 denúncias. Em 2022, foram 2.084. E em 2023, 3.430. No ano passado, esse número cresceu em mais de 15%, com quase 4.000 denúncias. O aumento de denúncias a cada ano sinaliza uma piora do cenário ou reflete uma maior fiscalização e conscientização? De 2021 para cá, nós temos tido realmente esse incremento no número de denúncias, que eu acredito a dois principais fatores. Um deles é a conscientização maior das pessoas acerca do tema, né? É algo que vem sendo discutido, vem sendo colocado sempre nos veículos de imprensa, as pessoas têm sido estimuladas a refletir sobre essas práticas. E o outro fator é que no ano de 2021 nós entramos em operação o sistema IP, de denúncia de trabalho escravo, que é um único sistema onde o trabalhador ou alguém que tenha o conhecimento, um vizinho, um agente público de um caso, ele pode fazer uma denúncia e essa denúncia vai diretamente para o Ministério do Trabalho, para a coordenação que avalia esses casos e que depois deflagra as operações de combate. E o interessante desse sistema é que você pode acessar de qualquer lugar do país, inclusive do celular, e você pode ali juntar arquivos, fotos, áudios, localização, o que aumenta bastante a precisão também na informação que está sendo dada e ajuda bastante no planejamento dessas ações. Então, a combinação dessa ferramenta tecnológica com esse maior grau de vigilância da própria sociedade que vem da conscientização é que acaba gerando cada vez mais esse número de denúncias e possibilitando um trabalho mais qualificado, inclusive de atendimento às vítimas. Agora, doutora, apesar dos números alarmantes, as autoridades alertam também que o resgate por si só não garante a erradicação do problema. Muitos trabalhadores acabam voltando a essa situação devido à falta de assistência social. O que pode ser feito para que isso seja evitado? E, após o resgate, como essas vítimas são assistidas para que não voltem à mesma situação? Sua pergunta é essencial. O combate ao trabalho escravo ele começou em 1995, quando o Estado brasileiro ele reconheceu que ainda existia essa prática no mercado de trabalho brasileiro. E ao longo desses 30 anos, essa política amadureceu bastante, inclusive para chegar a essas conclusões que você está colocando aqui agora. Então, não adianta trabalharmos apenas no ciclo repressivo. E justamente nessa lógica que foi construído o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Análogo de Escravo. O fluxo ele vai ser dividido em distintas etapas. Então, você tem a fase da denúncia, do planejamento, da operação em si e o que a gente chama de pós-resgate. O pós-resgate, ele envolve o encaminhamento desse trabalhador ou dessa trabalhadora que foi resgatado dessa situação para a rede de atendimento. Então, o trabalhador e a trabalhadora resgatados, eles têm
prioridade no recebimento de uma série de políticas públicas, como o Bolsa Família, enfim, outras tantas políticas públicas que estão à disposição. E quem faz esse acompanhamento é a assistência social. Então, é preciso que essas políticas públicas da assistência social, que vão atender a este público bastante vulnerável, elas sejam cada vez mais fortalecidas e que esse sistema seja cada vez mais capilarizado. Porque, muitas vezes, esses trabalhadores, eles vêm das mais distintas origens e naqueles municípios de onde eles saem, as ofertas dos serviços de assistência social não estão tão bem estruturadas, né? Então, a fiscalização do trabalho, uma vez recebida a denúncia, ela vai fazer toda essa triagem, toda essa preparação da operação. No ato da operação, é importante destacar que o resgate, ele não é apenas a retirada física do trabalhador do espaço, na verdade ele envolve uma série de atos administrativos, né, que vão ali devolver a dignidade daquele trabalhador na prática. Como que é isso, Jamília? Então, assim, a gente vai ter realmente a paralisação daquela atividade e daquelas condições que estão determinando ali a submissão dele a trabalho escravo. A gente vai ter, muitas vezes, o retorno desse trabalhador para a localidade de origem, quando ele também foi vítima de tráfico de pessoas, que é um ilícito que caminha, assim, de mãos dadas com o trabalho escravo, né? Comumente, essas pessoas foram traficadas de outras regiões dentro do próprio país ou de outro país para o Brasil. Nós vamos ter também ali a cobrança administrativa de todos os créditos trabalhistas que estão relacionados àquela relação de trabalho. Então, os salários, as horas extras, as verbas rescisórias daquele contrato. Então, tudo isso é cobrado pela administração pública ali no ato da fiscalização. Fora isso, também, esses trabalhadores, eles vão ter direito ao recebimento de 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo, que é um valor ali que vai ajudar naquele momento imediatamente após a intervenção estatal, para que ele tenha um sustento mínimo e ele consiga se reorganizar. Doutora, os dados mostram que os setores de agropecuária, indústria e comércio concentram maior parte dos resgates. O trabalho escravo se perpetua por uma questão cultural ou a exploração acontece mais por falta de fiscalização e punição aos responsáveis? Luiz, outra pergunta muito interessante essa que você nos faz. Apesar dos grandes números estarem realmente relacionados a esses setores, não há como dizer que há uma atividade econômica específica que seja mais propícia a trabalho em condição análoga de escravo. Você encontra trabalho escravo nas mais distintas atividades. Você vai ter isso nos serviços domésticos, você vai ter isso na construção civil, você pode ter em qualquer atividade econômica, porque é um aspecto cultural, né? A exploração extrema, com esse tipo de conjunto de irregularidades, porque a gente precisa entender que o trabalho escravo ele não é uma irregularidade simples, né? Ficou muito conhecido no passado, uma certa entrevista que foi dada por um ex-presidente da República, ele falou assim, teve trabalho escravo porque não tinha saboneteira no local. Isso não existe trabalho escravo por uma mera irregularidade administrativa. Na verdade, é um conjunto de situações que fazem com que exista o trabalho escravo. Isso pode existir em qualquer atividade econômica, porque, de fato, é um aspecto cultural. O Brasil, por muitos anos, ele teve o trabalho escravo de uma maneira legalizada. E após a abolição formal desse trabalho escravo, essa grande massa de trabalhadores que antes era de escravos formais, né, reconhecidos pela lei como escravos, juntando com aqueles outros migrantes que vieram de outros países em condições muito também precárias, foram absorvidos pelo mercado de trabalho em uma categoria que não permitia a eles realmente conseguir ali se livrar das amarras daquelas relações de trabalho. Então, nós tivemos uma perpetuação prática daquilo que acontecia na época da escravidão formal, né? Na época que ainda existia o reconhecimento pelo Estado brasileiro. E essas práticas continuam até hoje. Então, quando você tem um caso em que você recebe, por exemplo, uma trabalhadora, você traz de uma região mais pobre, uma região com menos oportunidade, e você põe para trabalhar na sua casa a troco de casa e comida, isso é uma prática de antigamente. Se você fizer esse retrospecto histórico, você vai ver que é uma mesma prática que se perpetua. O mesmo acontece, por exemplo, no campo, quando você contrata uma mão de obra para fazer, de repente, serviços ali numa fazenda, fazer cercas, aceiros.
e você não dá uma condição mínima de abrigo. Então, eles são obrigados a construir ali barracos de lona e etc. para se proteger minimamente. E aí a gente vai acabar caindo numa condição degradante de trabalho e vida. Então, são esses aspectos culturais que fazem com que o trabalho escravo continue se perpetuando na sociedade brasileira. E veja só, a agropecuária continua a ser o setor com mais casos de trabalho escravo, concentrado em quase 72% dos resgatados. O que faz com que essa atividade econômica ainda seja tão vulnerável à exploração de mão de obra? O modelo de contratação tem alguma influência nesse cenário? A gente tem observado que no campo as condições de trabalho, de fato, elas são piores em relação a alguns trabalhos mais organizados na cidade. Isso se dá a uma série de fatores. Primeiramente que nos ambientes urbanos, normalmente você tem categorias um pouco mais organizadas entre si, né? E quando as categorias elas se organizam, via de regra, elas conseguem alcançar alguns padrões de salário e de benefícios que melhoram de uma maneira geral esse coletivo de trabalhadores. O trabalho rural, ele está muito disperso no país. Então, esses trabalhadores não têm tão forte assim esses vínculos tanto quanto trabalhadores urbanos, por exemplo. Né? Uma outra questão é que também por questões sociais e culturais, a escolaridade média dos trabalhadores rurais ela não é tão elevada quanto a escolaridade dos trabalhadores urbanos, o que acaba dificultando o próprio conhecimento e o entendimento acerca dos direitos e obrigações, né? Então, esse público com uma mais baixa escolaridade, e se você observar bem, os dados dos trabalhadores resgatados, eles têm uma escolaridade realmente mais baixa do que a média da população, eles vão refletir bastante essa dificuldade que eles têm em conseguir entender em que situação eles estão e conseguir perceber até onde aquilo é, de fato, albergado pela lei ou é uma extrapolação dessa exploração que o patrão vem colocando. O trabalho doméstico ainda é um dos mais difíceis de fiscalizar, principalmente porque tudo acontece dentro das casas. Eu queria saber como as vítimas costumam ser resgatadas em situações como essa. E mais, quais são os principais sinais que a população deve observar para denunciar esse tipo de situação? O trabalho doméstico, é importante a gente lembrar que durante muito tempo ele sequer foi reconhecido como trabalho, né? Então, isso leva a que certas situações continuem acontecendo sobre um manto de normalidade, de aspecto cultural, de sempre foi assim. Então, o trabalho doméstico, ele tem esse quê a mais, né, de não ser tão reconhecido assim como um trabalho, de fato. Muitas pessoas acham que ali está dando uma ajuda, né, e não trabalhando. Na verdade, a pessoa está trabalhando, sim. E para além disso, tem a barreira, de fato, de acontecer dentro do ambiente doméstico, né? Não é a olhos vistos, via de regra. Porém, se nós observarmos com um pouquinho mais de cuidado, algumas questões podem ser percebidas. Então, você vai observar alguns normalmente trabalhadoras do sexo feminino, né? Elas são as mais requisitadas nessa mão de obra. Então, você vai observar que são trabalhadoras que elas não têm autonomia. Então, a vida delas normalmente gira em torno daquela família para a qual ela está trabalhando. Se você parar para observar com um pouquinho mais de calma, você pode identificar, sim, um caso de provável trabalho escravo. E em identificando esses casos, você pode fazer uma denúncia. Essa denúncia é garantido o sigilo. E, obviamente, que quando você denuncia, você não está dizendo que efetivamente tem um trabalho análogo de escravo ali, mas você está apenas alertando as autoridades para que façam essa fiscalização e, diante dos critérios técnicos, de uma análise de fato da situação, vá fazer o enquadramento ou não da situação. O Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo contra o trabalho escravo, só que o problema persiste em alguns setores. A punição para quem explora trabalhadores ainda é branda? Como é que a gente pode melhorar essa situação? De fato, nossa legislação é uma das mais avançadas do mundo. A questão da punição, ela também está ligada a algo cultural, porque muitas vezes os órgãos julgadores desses casos também carregam consigo essas noções culturais. Então, certas vezes os casos eles são levados, a fiscalização constata o trabalho em condição análoga de escravo, e por muitas vezes esse entendimento ele é revisitado, né? Ele é ali modificado depois,
depois por uma outra autoridade que entende aquilo como normal. Então, infelizmente, o Brasil, inclusive, já foi condenado internacionalmente por não responsabilizar adequadamente no aspecto criminal esses empregadores, né? Então, é algo que a gente realmente precisa avançar na conscientização, inclusive, das autoridades que são responsáveis pela punição criminal desse ilícito. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Jamile Virgínio. Jamile, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Agradeço também a participação de Ingrid Gribel, repórter do Jornal da Record. Valeu, Ingrid. Muito obrigada, Fara. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.